Ah, meu Deus do céu. Lá no Maracanã, cara, olha, se o Palmeiras empatar, eu ponho a mão pro céu, velho. Porque é difícil, cara. Vencer o Flamengo já faz muito tempo que o Palmeiras não vence. Faz tempo, né? Quantos anos? Já, anos já. Ah, Bel, pelo amor de Deus, né? Vamos ganhar do Flamengo, pô. Pelo menos uma vez na vida aí. Pra mim, o Palmeiras não vence no sábado e com empate eu estaria satisfeito. Excelente, olha só, os caras falam, vai reclamar de arbitragem? Isso aqui não é reclamar não, meu irmão? Isso aqui não é pra reclamar não, porra? Ô, Gabriel, não Gabriel, fode, isso... porra. Fala, nação! Para infelicidade dos secadores de plantão, o Flamengo não saiu com essa derrota e garantiu um empate aí, um pontinho, trouxe para casa. E com esse resultado os palmeirenses ficaram apavorados porque lembraram do confronto direto que tem no Maracanã contra o Flamengo. O Flamengo que ainda tem um jogo aí para fazer contra o Mirassol, fica com uma diferença de 1 ponto pro Palmeiras, e ganhando do Palmeiras nós nos tornaremos líderes, e eles sabem que o Palmeiras no Maracanã principalmente é freguês. Então fica comigo que esse vídeo tá muito bom, e antes de dar play no conteúdo quero deixar os créditos aqui pro canal da Turma do Amendoim, pro canal do Deixa o Palmeirense Falar e pro canal do Paparazzo Rubro Negro. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição. E eu quero ver sábado. Quero ver sábado. O Flamengo, tudo bem, ganhou um ponto, mas também foi um ponto que não adianta muita coisa, né? Porque um ponto, uma derrota no Campeonato Brasileiro não resolve muita coisa. É a vitória. Campeonato Brasileiro tem que vencer, até porque critério de desempate é a vitória, e o Flamengo acaba também perdendo 2 pontos. É que da maneira como foi o jogo, o Flamengo acabou trazendo um ponto do Paraná. E o Palmeiras era para ter vencido ontem o time do Cruzeiro. Porque o jogo mais fácil dessa rodada era o do Palmeiras, gente. Era muito melhor você pegar um Cruzeiro em casa do que enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que a gente sabe que é complicado vencer. Agora o Palmeiras, pelo menos não abriu, né? Pelo menos não abriu vantagem, que era a minha preocupação. Era, de repente, o Flamengo ganhava hoje e acabava. E aí, tchau. E aí, sábado que vem, tira pro saco. Pelo menos o Palmeiras está na parada. Sábado é um jogo extremamente decisivo. Quero ver a rapaziada daqui. Olha, vai ser muito complicado, Karina. O Palmeiras não pode perder do Flamengo sábado, porque se perder, perde a liderança. Porque acontece o seguinte, o Palmeiras tem 4 pontos a mais, mas o Flamengo, se vencer, fica a 1. E com um jogo a menos, que é contra o Mirassol. Então, na verdade, hoje, o Flamengo está a 1 ponto do Palmeiras. Essa que é a realidade, essa é a conta que nós, torcedores do Palmeiras, temos que fazer. O Palmeiras está a 1 ponto a mais que o Flamengo. Porque o Flamengo não vai perder no Mirassol dentro de casa, não vai. Então, se o Palmeiras perder no sábado, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Por isso que a vitória de ontem era importante, por isso que a vitória contra o Santos era importante. O Palmeiras ficou deixando um monte de ponto pelo caminho que vai fazer falta. Agora, o que me preocupa é o Palmeiras entrar com as fraldas cheias no Maracanã e o Palmeiras fazer que nem ano passado, entregar de bandeja o Campeonato Brasileiro. A minha preocupação é muito mais com o Palmeiras do que com o Flamengo. O Flamengo pode até não estar jogando tudo isso, como também não estava no passado, mas o Palmeiras, com a aberração que entra em campo, com a vergonha que entra em campo, com a falta de atitude de Marlon Freitas, de Andrés Pereira, de John Arias, que está dormindo, que até agora chegou, não consegue jogar. A preocupação para sábado, Karina, são esses jogadores do Palmeiras que têm qualidade técnica, mas não estão entregando nada dentro de campo, e ontem foi uma aberração contra o Cruzeiro. O torcedor rubro-negro também está preocupado, porque olha, Karina, hoje eles também não jogaram nada. Vai ser um jogo desesperador no próximo sábado, e o Palmeiras precisa... É o seguinte, vou até dar um voto de confiança. Acho que até um empate, Karina, o empate no Maracanã, eu assinaria hoje. Você assinaria o empate no Maracanã, Karina? Minha preocupação, André, Karina, rapaziada do chat, é a seguinte. De novo, o campeonato está se desenhando para ser decidido nos confrontos diretos. E essa é a minha preocupação desde o início do ano. O Palmeiras enfrenta o Flamengo agora no próximo sábado. Quem perder, para mim, perde moral e principalmente o Palmeiras se perder. Se o Palmeiras perder sábado e o Flamengo assume a liderança, porque hoje não adianta ficar iludido que são 4 pontos, que a diferença é de 1 ponto apenas. A gente tem que ter consciência que a diferença é de 1 ponto e o Palmeiras tem que encarar o Flamengo não podendo perder. Vai ganhar do Mirassol. Vai, lógico. Vai ganhar. O Mirassol está muito mal, muito mal. Então hoje, André, a diferença é 1 ponto de Palmeiras e Flamengo. Ou seja, o Palmeiras não pode perder para o Flamengo no próximo sábado no Maracanã. Como? Eu não sei, porque o Palmeiras vem em frangalhos, não tem nem reposição, jogadores machucados, Vitor Roque fora, Paulinho está se arrastando, Sousa se machucou, Felipe Anderson também se machucou,
então não sei se volta no próximo jogo. O Palmeiras, que já não tem um banco de reserva de qualidade, vai ter que entrar os engodo. Vai ter que entrar um monte de engodo e pior. O Abel deveria, no mínimo, não colocar os 5 jogadores do banco de reserva. É a sugestão que tivesse que falar com o Abel. Abel, você não tem 5 jogadores no banco para colocar contra o Flamengo no próximo sábado. É tentar manter o máximo dos 11 até o final da partida. Porque se colocar o banco de reserva, e ontem foi prova disso, todos os jogadores que entraram ontem, nós demos nota 0 ou 1. 0 ou 1. E só demos 5 pro Paulinho por dó, por pena, que ele tá voltando agora, que tá se recuperando, porque os jogadores que entraram ontem, o Palmeiras me preocupa muito, porque eu não vejo o Abel colocando o Palmeiras, pelo menos para incomodar a defesa do Flamengo. Agora, no Maracanã é outra história, né? No Maracanã é outra história. O Flamengo acabou perdendo pontos importantes. Perdeu hoje com o Atlético Paranaense, acabou também perdendo na Copa do Brasil por Vitória, mas dentro do Maracanã a coisa muda, né? Então, o Flamengo dentro de casa é muito forte e o Palmeiras vai ter que saber se segurar, mas também prover o ataque, atacar o Flamengo, porque não é todo esse Real Madrid das Américas, não é esse Real Madrid, é possível vencer, mas o Palmeiras que se coloca muito abaixo, o Palmeiras que não consegue fazer a lição de casa, nem dentro do próprio Nubank Park, o Palmeiras consegue se impor, e eu não consigo ver o Palmeiras se impondo dentro do Maracanã. Eu acho que o empate eu assinaria hoje, porque eu acho que o Palmeiras vai ter uma postura defensiva, vai jogar por uma bola, vai jogar no chutão, e nós vamos passar mais um sábado com raiva. Se a gente conseguir um empate, eu dou por satisfeito. Agora, a vitória, eu acho que é praticamente impossível. Posso errar? Posso. Eu não tenho medo de ser clipado, não. Diferente de muitos canais que ficam embaixo da mesa, eu dou minha opinião, seja forte ou não. Não sou medroso, não sou cagão, não que não quer dar opinião e fica esperando o sábado para ficar clipando os outros. Eu não clipo ninguém, eu tenho opinião própria. Quem clipa é porque não tem opinião própria, e eu tenho. Para mim, o Palmeiras não vence no sábado e com empate eu estaria satisfeito. Quem clipa é porque não tem opinião própria. E com esse jogo finalizado, o Palmeiras continua mantendo a sua liderança com 35 pontos, e embora o Flamengo, com o segundo 31, tenha um jogo a menos para fazer contra o Mirassol. Se o Flamengo ganha do Mirassol, vai para 34, fica 1 ponto atrás do Palmeiras e tem um confronto direto aí no próximo sábado. Jogão que a gente vai esperar aí. Ah, meu Deus do céu, lá no Maracanã, cara, olha, se o Palmeiras empatar, eu ponho a mão pro céu, velho. Porque é difícil, cara. Vencer o Flamengo já faz muito tempo que o Palmeiras não vence. Faz tempo, né? Quantos anos? Já, anos já. No Brasileiro, não ganha do Flamengo, ainda mais no Maracanã ainda. Se ganhar, vai ser uma virada de chave aí pro Abel Ferreira. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, eu começo a acreditar no Palmeiras que vai ganhar alguma coisa esse ano. Se ganhar esse jogo, acho que daí muda né, a realidade. Vamos pro universo, um salto quântico aí, universo paralelo. Aí nós conseguimos alguma coisa. Porque se continuar empatando, perdendo, pro Flamengo não conseguindo vencer o Flamengo, é muito chato, né, cara? Mesmo que você esteja campeão lá, que vai ser mais difícil ainda, mas é meio esquisito, né? Todo ano a mesma conversa, né? Não consegue ganhar do Flamengo, não consegue ganhar do Flamengo. Ah, Bel, pelo amor de Deus, né? Vamos ganhar do Flamengo, pô. Pelo menos uma vez na vida aí. Pelo menos agora, este ano agora aí. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse Klein é um árbitro sem vergonha, rapaz. É um árbitro que sempre prejudica o Flamengo. Foi assim na Supercopa. Hoje... Ah, mas Paparazzo, já viu um comentário aí? Não vem reclamar de arbitragem, eu vou reclamar quando eu quiser. Quem manda sou eu, no meu canal, se você não quiser assistir, beleza. Porta da rua, serventia da casa. Eu vou reclamar. O Flamengo foi operado por esse cidadão. Operado por esse cidadão. O Flamengo foi operado pelo Klein. O Flamengo ia fazer um gol. Olha só, o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, realmente. O Rossi falhou, realmente, tá? No primeiro tempo, os caras tiveram uma bola, aquela cagada, fizeram o gol, e o Flamengo não jogou também tão bem no primeiro tempo. Mas o lance que o Flamengo tinha para fazer o gol, que estava já no campo de ataque, para meter o gol de empate no primeiro tempo, o Klein mandou paralisar a jogada. Mandou parar a jogada, uma jogada para o Claudinho entrar no lugar do outro jogador lá do Atlético Paranaense, né? E o Klein paralisou, cara, cara, o ataque do Flamengo, ele tirou o ataque do Flamengo, que era ataque de gol do Flamengo. Segundo tempo, cara, não, e fora no finalzinho do primeiro tempo, né, a expulsão do jogador em cima do Paquetá, vergonhosa, na canela, meu amigo.
Isso é vergonha. Vergonhoso. Gente, esse Klein aí é um sem vergonha. Como é que ele tá... Olha só, tem uma jogada aqui que dá para ver. Ele tá olhando pro lance, tá? Tem a imagem aqui, ó. Vazou a imagem aqui, tá? A galera tá compartilhando muito essa imagem. Olha isso aqui. Olha isso. Ele tá olhando pro lance. Olha isso, ó. Olha isso ali. Olha essa foto. Ele tá olhando o jogador, o Filipinho, entrar na canela do Paquetá. Ele olha. Isso era vermelho, tinha um tempo e meio, o Eric Faria ainda falou, tinha um tempo e meio para o Flamengo ficar com um jogador a mais. Isso é vergonhoso, cara. Era vermelho ali. Aí ele expulsa o Danilo, tira o Danilo do jogo contra o Palmeiras. Né? O medo é tanto do Palmeiras que já mandaram aí, ó, expulsa o Danilo aí, que a gente não pode jogar contra o Palmeiras não, hein? Fez o gol contra a gente, não pode jogar contra o Palmeiras. Então o Danilo expulso, não joga contra o Palmeiras. É operação em cima de operação, meu amigo, e é vergonhoso. Então o Danilo já não joga contra o Palmeiras. E eu falo mesmo, tenho medo de vocês não, da CBF aí, pô. Tenho medo não. Se quiser me credenciar, não me credencia. Copa do Mundo que vai pros cacete também. Dou meu jeito de trabalhar na rua, entrevistar a galera na rua. Vai encher o saco de outro CBF. Comigo não vai botar medo de negócio de credenciamento. Não, eu sei que você gosta de ficar sacaneando os outros aí, pô. Tá tudo... É uma sacanagem essa arbitragem da CBF. Uma sacanagem essa arbitragem da CBF. Tá? Vergonhosa. E outra coisa, ele ficou amarelando os jogadores do Flamengo. Cara, os jogadores do Atlético batiam à vontade. Eles têm feito isso nos jogos do Flamengo. E aí o Danilo, ele fez ali, ele tinha que fazer aquilo ali mesmo, interromper, beleza. Mas o primeiro cartão do Danilo, para mim, foi desnecessário. Aí você tem o segundo cartão, né? Então, cara, é tudo uma sacanagem só. Então o Danilo já não enfrenta o Palmeiras. Excelente Atlético. Olha só, os caras falam, vai reclamar de arbitragem. Isso aqui não é reclamar não, meu irmão? Isso aqui não é para reclamar não, porra? Ô, Gabriel, porra. Isso é para vermelho direto. O próprio Paulo César Oliveira, que sempre é contra o Flamengo, dessa vez não teve para onde fugir. Na transmissão do Grupo Globo, através do canal Sport TV, foi muito claro, expulsão direta, tá? Expulsão direta. Então, assim, o Flamengo foi prejudicado agora. Era difícil, a gente avisava. Definitivamente um absurdo o que aconteceu lá na Arena da Baixada. O Flamengo que foi garfado aí pelo árbitro, um lance claríssimo de expulsão no Lucas Paquetá, Filipinho que deixou a trava ali na canela do Paquetá. Em qualquer outro jogo, aquilo ali seria para cartão vermelho, mas como é contra o Flamengo, sempre rola esses imprevistos. E engraçado que a TV Globo com seus comentaristas quase nunca estão a favor do Flamengo, e dessa vez até eles concordaram que isso era para cartão vermelho. Nem o VAR foi chamado. Isso é um absurdo e na maioria das vezes só acontece com o Flamengo. Agora o lance ali com o Danilo não tinha o que fazer. Ele tomou o vermelho pelo segundo amarelo. Realmente ele fez a falta ali, ele parou a jogada. Talvez se ele não tivesse parado aquela jogada ali seria muito pior. Então acho que ele fez certo. Infelizmente ficamos com -1. Mas se o juiz tivesse expulsado o jogador do Atlético Paranaense, o Filipinho, naquele momento o Flamengo teria praticamente um tempo e meio aí para jogar contra um time com um jogador a menos. E a história seria outra, né? Já estava sendo um jogo difícil, jogar lá não é fácil na Arena da Baixada. Uma das complicações ali é o sintético lá é horrível, que inclusive tá para fazer manutenção. E foi nítido que os jogadores do Flamengo sentiram esse sintético aí. E claro, não tirando a parte de que foi um jogo ruim, os jogadores fizeram um jogo ruim, não foi bom, mas o importante é que garantimos também aí mais um pontinho e não demos mais diferença pro Palmeiras. Esse foi o vídeo de hoje, nação. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.